Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Lobos, filme dirigido e escrito por John Watson, longa que tem distribuição da Apple e que teve uma mudança de estratégia repentina, que pegou inclusive muitos do mercado de surpresa, porque até o ano passado a Apple estava investindo numa estratégia bem diferenciada, porque ela quer também valorizar sua marca no cinema, então acabou fazendo contratos importantes com nomes como Scorsese, Ridley Scott. No caso de Assassinos da Lua das Flores e Napoleão no ano passado, a Apple garantiu uma visibilidade nos cinemas, fechando parcerias com a Paramount e com a Sony, e só depois colocou esses filmes na Apple TV+. Só que aí nesse ano as coisas acabaram tomando um rumo bem diferente, com dois fracassos de repercussão: Argylle e Como Vender a Lua. E pouco tempo antes de confirmar o Circuito de Lobos, que seria um filme que chegaria nos cinemas, que teria distribuição e visibilidade mundial, a Apple mudou tudo. Agora Lobos teve uma estreia no dia 20 de setembro nos Estados Unidos, em poucas salas, e entra no catálogo Apple TV Plus no dia 27. Bom, nós temos aqui um longa com George Clooney e Brad Pitt, que o próprio diretor quer que você não chame eles por nomes dos personagens, ele quer que você lembre do George e do Brad durante toda a experiência, porque é um filme que ele acaba sendo voltado para o carisma dos dois atores e também pelo que eles já fizeram no cinema, levando em conta ação, uma trama que envolve suspense e também comédia. Você tem inclusive uma tradição cinematográfica dos cleaners, né? Aqueles limpadores profissionais de cenas de crime. Tem o Winston Wolfe, que é o que eu mais gosto, de Pulp Fiction. Se você não viu a crítica no canal, vou deixar o link no card. E aí, claro, que pega em conta, né, tudo isso para conseguir estabelecer uma base para gerar um interesse do público, porque originalmente Lobos tinha sido pensado para se tornar o grande sucesso da Apple nos cinemas, e agora a estratégia é revertida para o streaming. E levando em conta uma tradição do cinema nesse gênero, se esse filme tivesse sido lançado 30 anos atrás, seria um sucesso instantâneo de bilheteria. Hoje os tempos mudaram e esse filme ele tem muito mais a marca nostálgica de você ver Brad Pitt e George Clooney juntos do que necessariamente algum apelo pela narrativa, porque, não se engane, Lobos é um amontoado de clichês do começo ao fim. E aí, para manter algum tipo de relevância, o John Watts ele adota uma estratégia que é de buscar por surpresas e de buscar por reviravoltas, levando em conta essa parceria de George Clooney e Brad Pitt, que acaba se tornando, né, o grande ponto de interesse de Lobos. Então George Clooney interpreta esse cleaner profissional que é contratado para encobrir um crime de grande repercussão. Só que aí depois um outro cleaner que é interpretado pelo Brad Pitt aparece e os dois acabam sendo forçados a trabalhar juntos, descobrindo que a noite foge completamente do controle de uma forma que nenhum deles esperava. Pouco acaba sendo revelado sobre a identidade dos dois, porque é aquele segredo de uma pessoa que trabalha na área e aquele segredo também, né, de uma rede de acobertamento de crimes. Então é um serviço muito específico que geralmente é feito pelo lobo solitário. Então isso é um grande destaque do filme e não existe aquela coisa de cooperação. Essa cooperação aqui é feita num contexto muito específico, a força dada a relevância de um caso que poderia se tornar um escândalo. O grande problema envolve uma situação envolvendo a Margaret, que é interpretada pela Amy Ryan, em uma rápida passagem que ainda assim acaba se tornando determinante para o rumo da situação envolvendo os dois homens. E aí, como eu disse, simbolicamente, eles são profissionais, não falam muito da identidade, então o que fica pro filme não é chamar de cleaner ou homem misterioso, é de você pensar que tá vendo o George Clooney e o Brad Pitt tentando também se divertir nessa parceria de algum modo. E até eu vou falar pra vocês que em vários momentos eu gostei do trabalho dos dois. Essa articulação de apostar só no carisma vale a pena, especialmente na introdução, quando você tem justamente esses homens misteriosos que não falam muito da vida e que só estão interessados no problema, que vêm metodologias diferentes de trabalho também para atingir o mesmo objetivo, e eles se colocam sempre como prioridade, acabam vendo outro com interesse secundário, que simbolicamente é rebaixado nessa escala de importância. Só que para conseguir chamar a atenção do espectador, vem as pausas cômicas, às vezes funcionam. Se você já viu filmes desse tipo, vai notar, como eu falei, o amontoado de clichês que é impressionante, o que deixa a impressão em vários momentos de que Lobos é um filme feito para quem nunca pegou um filme desse tipo, essa mistura de comédia com ação, com uma ponta de suspense, e que agora vai ser apresentado a possibilidades de revisitar inclusive filmes de 30 anos atrás especialmente. O longa também aposta em toda a ambientação da relevância de Nova York para um escândalo, ainda que eu acredite que a montagem não seja
um ponto de destaque, né? Você só tem o plano de estabelecimento em Nova York para mostrar como aquela noite acaba saindo totalmente do controle dos dois. E aí, durante esse desenvolvimento, depois que o fator novidade some, parece que o George Clooney e o Brad Pitt já não estão mais tão interessados, ou que o próprio conceito do filme ele é tão batido. É uma coisa que você já viu tantas e tantas vezes, e para quem não viu, nota, eu acho também o desgaste, né, que parece que Lobos bate na mesma tecla repetidamente, que é a relevância das duas estrelas. É como se o diretor quisesse levar em conta todas as outras parcerias, como se o diretor levasse em conta a própria franquia Ocean, numa escala reduzida para 2 nomes, e tentar tirar o melhor deles sempre nas mesmas situações. Depois dessa pausa, né, do Jon Watts, por conta do que ele fez em Homem-Aranha, ele depende do Star Power, e parece que a solução dele para garantir um bom filme depende só do Star Power, não necessariamente de um roteiro. Você retira muitas coisas do próprio roteiro só porque tem George Clooney, só porque tem Brad Pitt. Momentos bacanas na introdução, depois, como eu disse, batendo na mesma tecla, o filme se torna bem desinteressante. Para Lobos, nota 6. Então é uma adição do catálogo Apple TV Plus depois dessa semana de lançamento nos cinemas dos Estados Unidos, para colocar em jogo agora um novo plano da Apple de consolidar cada vez mais o seu catálogo. Agora a empresa tenta mostrar o seguinte: bom, nós estamos investindo em grandes nomes, estamos colocando muita grana para filmes originais. Lobos tem um custo de 100 milhões de dólares. Então é a preocupação com o fortalecimento da marca a partir dessas grandes estrelas e a partir também de colaboração com grandes diretores e roteiristas. Resta saber se vai dar certo ou se é um plano que a Apple pode abandonar novamente a curto prazo para ir reverter para a situação de 2023. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!